Caos nos Estados Unidos. Tropas da Guarda Nacional Federal dos Estados Unidos intervêm na Califórnia. É a primeira vez em 60 anos que um incidente como esse acontece. As imagens são de tumulto. Veículos incendiados, bandeiras para lá e para cá, principalmente do México. Algumas da Palestina, ainda outras com uma foice e martelo. O que acontece nos protestos nos Estados Unidos? O que dizem os diferentes lados do espectro político e quem está por trás das manifestações? Como elas se tornaram violentas. A gente passa pelo tumulto do final de semana na Califórnia, em Los Angeles, nas nossas coberturas especiais de hoje. Ainda falamos de Miguel Uribe. Miguel Uribe, o candidato que sofreu um atentado na Colômbia, em Bogotá, e foi baleado 2 vezes na cabeça e uma na perna por um menino de apenas 14 anos. Isso antes de eleições no ano que vem no país. Ele que surgia como uma figura que poderia disputar a presidência contra o atual ocupante do cargo, Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. A gente entende o cenário eleitoral, confere as reações de líderes globais e tenta entender o que tudo isso significa para o futuro da política na América do Sul. Isso e mais vindo adiante hoje aqui no Diante dos Fatos. Meu nome é Marcos Schottges, editor. Seja bem-vindo ao Epoch Times Brasil. Um lugar para você entender o Brasil à luz do mundo, o agora à luz da história e sair maior do que entrou. A gente vai em breve para essas coberturas especiais. Você curte, comenta e compartilha agora. A gente começa antes disso falando sobre nossas manchetes do Brasil e do mundo. Vamos para o nosso giro de notícias. Primeiro, China e Rússia. Essa matéria do New York Times. A gente fala sobre um documento confidencial revelado pelo jornal do Serviço de Inteligência Russo, que revelaria a China como uma ameaça séria de espionagem contra os Estados Unidos? Não, contra o Kremlin, contra Moscou, contra a Rússia. O New York Times diz ter tido acesso a um relatório que classifica o país asiático, a China, como inimigo, um relatório da Rússia, acusando o país de tentar roubar segredos militares, recrutar especialistas e espionar operações na Ucrânia e no Ártico. O documento, que foi autenticado por 6 agências ocidentais, descreve um programa russo de contra-espionagem chamado Intente 4, criado para conter infiltração chinesa. Um outro jornal, esse é o Times of India, como o nome já sugere, da Índia, alega que Moscou tenta manipular a percepção chinesa da guerra na Ucrânia, alimentando Pequim com informações positivas para manter apoio. Uma coisa aí que tem um histórico, não é de hoje, a parceria entre os dois países data de muito tempo. Ainda na época da União Soviética também havia animosidade como essa. A Jung Chan, historiadora chinesa, e o marido John Halliday, que escreveram talvez a melhor biografia sobre Mao Tse-tung, Mao, a História Desconhecida, falavam sobre uma quase invasão da União Soviética contra a China. Eles chegaram também a trocar tiros na fronteira e houve muita animosidade em uma ruptura entre os dois países na Guerra Fria. Mas, enquanto isso, a gente vai para o outro lado da Ásia, do outro lado da fronteira russa com a Ucrânia. A Rússia afirmou ter alcançado o limite oeste da região de Donetsk e iniciado uma nova ofensiva na vizinha Dnipropetrovsk, território ainda não invadido até então. Dnipropetrovsk, agora sim. Território ainda não invadido até então. A Ucrânia contesta as alegações, nega qualquer avanço russo. Kharkiv, cidade na Ucrânia, foi atingida por bombardeios russos que mataram 7 pessoas em 2 dias. A Ucrânia sofreu também o maior ataque com drones desde o início da guerra, segundo a sua força aérea. Isso foi na madrugada agora de domingo. A Rússia lançou 479 drones, quase 500 drones então, e 20 mísseis contra várias regiões do país. A maioria foi derrubada, mas ao menos 10 alvos foram atingidos, com 1 ferido, e isso vem também enquanto há uma nova ofensiva russa no leste e no nordeste da Ucrânia. Do outro lado, drones ucranianos atingiram regiões dentro da Rússia como Belgorod e Tula, incluindo uma fábrica militar e um aeroporto. Isso feriu alguns civis, causou incêndios em Moscou. Voos foram suspensos temporariamente em 3 aeroportos da Rússia devido à ameaça de drones, o que também aumentou a tensão em Moscou. As negociações de paz seguem sem avanços concretos, com trocas de prisioneiros e trocas de corpos, mas ainda sem um grande avanço rumo a um cessar-fogo. A gente lembra que isso vem depois de outros dos maiores ataques de drones da guerra, há cerca de apenas 2 semanas. Diante disso, ainda na Europa, a gente tem o seguinte: a Polônia, diante do maior ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia de drones desde o início da guerra, a Polônia mobilizou aviões e aumentou o estado de prontidão das forças na madrugada de hoje. Caças poloneses e da OTAN sobrevoaram o país por precaução, monitorando possíveis ameaças perto da fronteira. Segundo o exército da Polônia, não houve violação do espaço aéreo e a operação foi encerrada horas depois, mas as autoridades polonesas dizem que o exército segue em alerta máximo. Ainda falando de OTAN, a gente tem o seguinte: o chefe da aliança, o ex-premier holandês Mark Rutte,
afirmou que será necessário ampliar em 400%, quintuplicar, a defesa aérea e antimísseis para conter ameaças da Rússia. A OTAN tem que quintuplicar, aumentar em 400%, então, sua defesa aérea e sistemas antimísseis, diz o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança OTAN. Isso foi em Londres, antes de uma cúpula que deve acontecer mais tarde, a primeira cúpula de chefes de Estado da OTAN, sob o novo governo de Donald Trump, que acontece no final do mês, dias 24 e 25, em Haia, na Holanda. Rutte defende que países membros aumentem os gastos militares para até 3,5% do PIB, mais 1,5% para infraestrutura estratégica, jogando, em efeito, cerca de 5% do PIB para a defesa. Atualmente, 22 dos 32 países da aliança atingem a meta de 2%, e nenhum chega aos 5% que tem sido até especulados na imprensa. O que gasta mais é a Polônia, passando um pouquinho de 4%. E ainda, na mesma cidade, em Londres, aonde vem esse pronunciamento do Mark Rutte, a tensão entre a China e os Estados Unidos também tem um novo desdobramento. Foram retomadas negociações, as delegações são lideradas do lado chinês por He Lifan, um dos mais altos oficiais do Partido Comunista, e do lado americano por Scott Bessent, ele que lida com o tesouro, com as finanças dos Estados Unidos, juntos de Jameson Greer e de Howard Lutnick, negociador dos Estados Unidos e secretário do Comércio, respectivamente. O foco está na exportação chinesa de terras raras e no acesso de Pequim a tecnologias americanas. Terras raras, para a gente também dar algum contexto, são minerais importantíssimos, estão desde a fuselagem de jatos de combate até geladeira, chip de celular, estão por tudo, e a China tem praticamente um monopólio da indústria, enquanto detém quase metade das reservas conhecidas no mundo. Para completar, ainda tem praticamente um monopólio do processamento necessário para que esses minerais possam ser utilizados. E isso está no centro do debate entre China e Estados Unidos. Depois de uma trégua em maio, ambos os lados se acusaram de descumprir esse acordo. Quando a gente fala de guerra tarifária, os Estados Unidos alegam que a China não suspendeu as restrições aos imãs de terras raras para irem para os Estados Unidos, e Pequim critica o bloqueio americano à venda de software e chips. Claro, quando a gente fala de tecnologia americana, também tem a questão da disputa por IA, inteligência artificial, entre os dois países. As tarifas, então, estão reduzidas temporariamente, mas segue esse impasse, e parece não ter havido tanto progresso até o momento dessa transmissão. Nas negociações em Londres, a gente traz atualizações conforme estiverem disponíveis. Ainda internamente nos Estados Unidos, a gente tem o seguinte: Quilmar Abrego Garcia, que foi muito polêmico, seria um sujeito que teria sido deportado por engano dos Estados Unidos para El Salvador. Isso é o que dizem pelo menos alguns dos defensores de Quilmar Abrego. Ele foi trazido de volta para responder a acusações de transporte ilegal de imigrantes. Trump afirmou que a decisão foi do Departamento de Justiça e não dele próprio. Abrego, então, esse que teria sido deportado por engano, tem esposa e filho que são cidadãos americanos. Ele foi deportado antes de ser acusado formalmente, de ser indiciado, e chegou a ser preso em um centro de segurança máxima em El Salvador, que, claro, um lugar com condições muito inadequadas, para dizer o mínimo, para quem não é um criminoso. A defesa nega que ele tenha ligação com gangues como a MS-13. O julgamento está marcado para 13 de junho e ele permanece, então, sob custódia federal nos Estados Unidos. Um caso muito polêmico, muita gente alega que ele seria, sim, um criminoso, teria tatuagens que criariam conexões com a gangue salvadorenha da Califórnia, MS-13. Entretanto, ele próprio nega isso, e há pessoas que dizem que, seja esse ou não o caso, ele não teve o devido processo legal. Um caso polêmico, então, quanto a deportações. E agora, passando para o Brasil, a gente tem o seguinte: o STF começa hoje os interrogatórios dos réus da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe em 2022. O primeiro a depor vai ser Mauro Cid. Já foi, né? A essa altura, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do ex-presidente, e delator no caso. Bolsonaro deve falar entre amanhã e quarta-feira, afirmou que pretende falar apenas a verdade. Outros 7 acusados, incluindo ex-ministros e o deputado Alexandre Ramagem, também vão ser ouvidos antes de sexta-feira, 13. Todos comparecerão presencialmente e os depoimentos estão sendo transmitidos pelo canal do STF e pela TV Justiça. Isso acontece na primeira turma do STF em Brasília. E finalizando, um caso que tem também atraído polêmica internacional agora no Oriente Médio. A ativista sueca Greta Thunberg foi detida por forças israelenses após tentar romper o bloqueio naval à faixa de Gaza com um barco carregando ajuda humanitária. A embarcação era operada pela coalizão Freedom Flotilla, seria Frota da Liberdade ou algo do tipo, levava arroz e fórmula infantil, mas foi interceptada em águas internacionais, segundo os organizadores da ação. A ativista divulgou um vídeo pedindo pressão ao governo sueco.
A ONU apoiou a missão e incentivou mais ações similares, levando ajuda humanitária. Israel classificou a ação como propaganda e afirmou que os passageiros estavam bem e receberam água e sanduíches. Suécia, França e Espanha pediram esclarecimentos e prestaram apoio consular para os cidadãos desses respectivos países que estivessem a bordo. Havia mais de uma dezena de ativistas, além então da sueca Greta Thunberg.